mais um trem desse, eu sou o Miller Bento. Eu sou a Juliana. E você está aqui em mais um papo inédito, um episódio especial. Um grande amigo nosso aí do mundo da música sertaneja, influenciador. E estamos aqui na temporada de Goiânia, né? Recebendo diversos nomes aqui da capital. E também de outros artistas que não são daqui, mas estão morando aqui, que facilita pra gente, né, Ju? É isso aí, gente. Eu espero que vocês estejam gostando, né, desse material que a gente está produzindo para vocês. Eu sei que tem muita gente que está ansioso por cada episódio. É verdade. Né? Em cada episódio tem uma proposta diferente, tem uma visão diferente sobre o mercado, sobre como enxerga a música sertaneja. E já vamos preparando o pessoal que nossos planos futuros ainda para 2025 é trazer pessoas com visões de mercado, não só da música sertaneja, como de mercado da música brasileira. Então, Isso mesmo. não se surpreenda se aparecer aqui, de repente, um cantor de pagode, um cantor de forró, que a gente já teve, né, alguns, um cantor de pop. Então, a gente ainda está estruturando para trazer cada vez mais música brasileira para vocês aqui no Tem Base Podcast. Antes de tudo, deixa o dedo no like e se inscreve no canal, como vocês já sabem, que isso ajuda muito aqui o nosso papo. Vamos lá? Vamos lá. Nós conhecemos esse influenciador sertanejo há muito tempo. Ele tem um canal, reuniu e fidelizou um público muito seleto, um público muito exigente, com uma visão bem assim criteriosa sobre o que o sertanejo tem se tornado hoje em dia. São defensores do sertanejo tradicional, raiz, com todas as suas características originais, né, Miller? E faz a diferença. É um influenciador que traz um conteúdo totalmente diferente, sem medo de falar sua opinião e dar também a opinião que o seu público espera dele, não é verdade? Seja bem-vindo, Fábio Gomes. Opa, prazer, meu irmão. Ó. Eu ia falar segunda voz, né? Mas, também. mas vamos falar Fábio Gomes Isso. e Fábio Gomes segunda voz e Cia. Miller e Juliana, não é novidade eu falar aqui o carinho que eu tenho por vocês, e isso é uma coisa que eu sempre tive. Eu já tenho quase 5 anos de amizade, né, Miller? Verdade. E você, para mim, é um exemplo vocês dois, né? Um exemplo de conduta. Me espelho muito em vocês, tenho muito que aprender com vocês, de como conduzir o trabalho. Apesar que a gente tem, às vezes, uma visão diferenciada em relação à música sertaneja, mas oxalá se todos os fãs dos cantores atuais tivessem o comportamento do Miller, que o Miller é fã de cantor, que eu não sou fã, mas ele respeita Exato. a minha visão, né? Exatamente. Então, mas tem fãs que misturam tudo, porque você às vezes faz uma crítica em relação ao cantor que ele é fã, já vem com ataques e tal. Então, assim, você é um cara que gosta de modinha, que eu amo você, amo a Juliana. E eu te respeito porque você não gosta de modinha também. Aí, pronto, é isso aí. É isso, eu acho que a cara. internet tinha que ser isso, mas não. Se você criticar um cantor, aí vem aquela enxurrada de fãs desesperados para tentar diminuir o trabalho da gente. Não é assim. Então, já vamos começar então fazendo a pergunta do milhão. Qual que é a diferença? O que é, para o pessoal se localizar, né? O que é modinha e o que é modão? Para você, Fábio Gomes, que gosta de falar sobre esse termo. Modinha e modão, os Nutella e o raiz. Isso, exatamente. Explica aí pra galera, resumidamente, o que significa. Porque assim, a modinha é aquela coisa, aquela música que surge com aquele estouro, tá? Por exemplo, vou falar aqui, já vai... Milu. Quem que canta Milu hoje em dia? Ninguém canta. Então, assim, é modinha? Mas o Gustavo Lima... Não, tô falando de uma música que um cantor... que quando o Gustavo Lima quer, ele canta coisa boa e canta com qualidade, né? Mas, assim, que o próprio Gustavo, ele sabe que aquilo é uma modinha, né? Que ele gravou para atender um mercado, mas a modinha nada mais é do que uma musiquinha feita para um momento. Por exemplo, a música do Zé Neto Cristiano, né? Tem tantas, pô. Da Brahma lá, como é que é? Alô, Ambev? Ambev. Alô, Ambev, troca a produção. Dobra. Não, sei que lá. Dobra. Chama, não sei que lá chama. Sofrendo e bebendo. Quem que canta mais? Então, assim, são músicas... Agora você pega aí, por exemplo, Seu Amor Ainda É Tudo, que foi gravado há meio século, sei lá, muitos anos atrás, e até hoje todo mundo canta. Então, assim, são músicas que, pra mim, é modinha. É coisa que, às vezes, até para responder um tema do momento, e às vezes acontece alguma coisa do momento. Por exemplo, o Zé Felipe separou da Virgínia. Aí o cara vai, lança uma musiquinha assim,
falando daquele tema ali, que daqui uns dias já não tem mais sentido. Entendi. Entendeu? Então, pra você... modinha é aquilo que não permanece. Modinha é modinha, é aquela coisa de momento. Da moda mesmo. Não, e tem um porém. E músicas que, por coincidência, além delas serem pequenas em relação à durabilidade do sucesso delas, elas também são pequenas em termos de arranjo, em termos de letras, são letras muito pequenininhas, que é igual algodão doce, você vê aquele volume, mas quando você aperta, não tem nada, entendeu? Não sobra demais. nada. E pra você, hoje, o sertanejo universitário não tem só modinha, tem muitas músicas boas também, você concorda com isso? Concordo, inclusive, por exemplo, uma dupla que até já fiz críticas a ele, mas que tem música que eu gosto, Henrique e Juliano, aquela música que ele gravou com a Marília Mendonça, a Flor e o Beija-Flor, aquela música é maravilhosa. Se aquela música tivesse sido gravada, por exemplo, nos anos 90, ela seria sucesso também. Perfeito. Só que com porém, se ela tivesse sido gravada nos anos 90, ela teria sido muito valorizada, né, em relação a agora, porque agora a galera não tá querendo poesia, né? Então, se aquela música, a Flor e o Beija-Flor, tivesse sido gravada nos anos 90, ela seria sucesso até hoje, era um modão. Ela é o modão, né? Então, assim, tem outras músicas aí também de cantores da nova geração que são legais. Tem cantores da nova geração que eu gosto, que eu acho bonito o timbre. Um deles é o Murilo Rufs. Rufs, né, que fala? Ruf, eu acho que ele canta, né? Ele canta. O Cristiano Araújo, para mim, é um dos cantores da nova geração mais técnico que eu já ouvi, né? Porque ele não está aqui, não. Eu acho o Cristiano, ele assim, dessa nova geração, é o que mais cantava, né? Até melhor do que o próprio Gustavo Lima. Boa. Olha, revelações. Uma opinião forte. Uma opinião forte aqui. Mas antes de você chegar nesse momento de ser um crítico musical, de ter uma opinião forte, como que foi essa construção na sua infância, antes de você criar o canal, Fabião? Irmão, é o seguinte, eu nasci ouvindo música sertaneja no rádio. Você nasceu em Goiânia? Não, eu sou aqui de Minaçu, interior de Goiás, né? Legal. E assim, tudo que eu hoje falo, eu tenho um embasamento. Tipo assim, eu posso falar o que é modinha hoje, porque eu tenho como diz, uma base para me comparar, porque isso aqui era assim, isso aqui é assim. Então, aí chega um rapaz aí de 15 anos de idade, 16 anos de idade, ouvindo eu falar dessa forma, ele pensa, não, mas o fulano o Luan Pereira é top, não sei o que, é porque você conheceu isso, mas se você passar a conhecer o que é bom, cara, você vai ver que o Luan Pereira é ruim demais, entendeu? Grava coisa ruim, tem um timbre muito... Jamais, se o Luan Pereira fosse nos anos 90, ele ia ter que fazer qualquer coisa para sobreviver, menos cantando. Né? Você acha que ele não faria sucesso nessa... Não, eu não acho, tenho certeza que não faria. Mas, Fábio, nos anos 90 a gente também teve uma fase de letras de duplo sentido, letras mais irreverentes, que também causavam estranhamento em pessoas mais tradicionais, porém faziam sucesso, chegavam em algum lugar. Talvez o timbre dele realmente causasse uma estranheza nos anos 90, mas as letras... Também eu acho que ele seria diferentão a ponto de cantar aquelas letras de duplo sentido, a garagem... Garagem da vizinha. Garagem da vizinha. Enfim, em tantas outras músicas que traziam um duplo sentido muito forte. Tem uma diferença aí. Uma diferença muito grande. Não é porque a música ela é diferente, porque tem música de duplo sentido que é top, cara. Por exemplo, tem uma música que o Rick Renner gravou, que era Vai, Vai, Mu. Vai, Mu. Ela saiu e não voltou, é pra ficar preocupado. Nenhum menino ela levou. Uma música que não é sertaneja, que é uma música totalmente diferente do que eu costumo gostar, mas que eu acho legal. A música é inteligente, cara. A música Vai, Vai, Mu, é uma música inteligente, entendeu? Mesmo as músicas de duplo sentido que eram gravadas nos anos 90, cara, principalmente, elas tinham um endereço, elas tinham um objetivo e era interessante. Elas eram músicas bem feitas, mesmo sendo duplo sentido, eram bem feitas. Leandro e Leonardo, por exemplo, gravou música duplo sentido, né? O coco lá, Ela balançar o coco. E alisava o canudinho, pra mim deixar no sufoco, dava um tapinha no coco, só pra mim deixar doidinho. Assim, cara, não é porque é o Leonardo que gravou que eu vou falar que a música é boa. Essa música é ruim. E não é por causa do coco. Não é por causa do coco. É por causa que é ruim. Porque tem música... por exemplo, João Paulo e Daniel gravaram músicas assim, meio que duplo sentido, mas que são músicas bem construídas. Entendi onde você quis chegar. Mesmo
sendo uma música besterol, cara, tem uns besterol que é engraçado, como, por exemplo, o Vai, Vai, Mu. Como, por exemplo, o Teodoro Sampaio, né, grava muito duplo sentido, que eu acho... E do compadre, da comadre. Da comadre, do compadre, né? É uma música... Eu até conheço o compositor daquela música, é o Rivanil de Jesus. É assim... O Leandro, cara, aquilo é tudo ideia do Leandro, né? O Leandro era um cara muito assim... ao contrário que muitos pensam, que ele era muito conservador, não. O Leandro, ele que trazia as inovações para a dupla, né? Então, ele era um cara muito inteligente. É uma música... uma música que eu gosto, mas que ficou legal, né? Já era sucesso antes aquela música. Eu acho que sim. o que Swing você está Brasil. tentando dizer é que mesmo que tenha duplo sentido e que talvez Mas que seja tem- um papo que não saia do tradicionalismo, Isso. pelo menos ela tinha umas sacadas inteligentes. É isso, Juliana, uma sacada. Caramba, como é bom conversar com gente inteligente. A Juliana tem a cabeça inteligente daqui. Eu sou só a resenha, Não, tá? velho. É muito inteligente. Puta, meu. Ó, você mencionando o Leandro, a gente vê que você faz muito conteúdo do Leandro, você é muito fã do Leandro, você sempre expressou isso. E alguns meses atrás, um rapaz criticou a segunda voz do Leandro e você saiu em defesa. Claro. Você pode contar um pouco dessa história do Leandro e sobre a segunda do Leandro? Acho que é importante ter esse registro aqui. Cara, E como que foi essa história do... do Leandro. Cara, o Leandro, ele... É porque assim, a galera... Tem aquela galera que gosta daquela segunda pesada, aquela segunda tipo que o Creone faz, que é a segunda forte, tá? Mas o Leandro, pra musicalidade da dupla, bicho, ali era a fome e a vontade de comer, cara. Porque assim, como é que o Leonardo com aquele timbre... Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais... Com aquela vozinha desse tamaninho e o Leandro metendo um segundão. Então, cara, o Leandro, as pessoas meio que subestimam porque ele não tinha uma segunda pesada. O Luciano tem mais massa, mais volume na voz do que o saudoso Leandro. Mas é por causa que o Leandro, ele habituou daquela forma pra ficar bonito com a pouca massa vocal do Leonardo, cara. Então, mas eu tenho certeza que se o Leandro quisesse colocar mais peso ali, mas os desenhos da segunda voz do Leandro, cara, você tá louco. Escuta aí, você... Perfeitos, né? Cara, escuta aí. Por exemplo, Contradições, né? Que essa primeira tá lá. São contradições de um amor sem juízo. Eu nego e renego, mas sei que preciso. A segunda tá. São contradições de um amor sem juízo. Eu nego e renego, mas sei que preciso. E a primeira tá. São contradições de um amor sem juízo. Eu nego e renego, mas sei que preciso. Contradições de um amor de verdade. O Leonardo, ele cantando... Lógico, no show ele quer, mas no estúdio, o volume vocal dele, a massa da voz dele é isso aqui. Agora, o Leandro, cara, ele ia com a segunda voz dele suave. São contradições de um amor Suave. sem juízo. Delicado. Aí dá a impressão que o cara era fraco, que daí a pessoa já fala, ele era fraco. Não, porra. Ele harmonizava. Não, Mais um parabéns, né? eu vou acabar formando uma dupla com a Júlia. Não, ele harmonizava e agora você simbolizando isso pra gente, parece que é até mais difícil. Quer ver? Deixa eu mostrar É até aqui. mais difícil, que você tem que ter uma noção muito grande Quer do ver? do que vai Vou fazer. tentar fazer um negócio aqui, já no improviso. Eu vou fazer a massa vocal aqui, mais ou menos, o jeito mais ou menos que o Leonardo fazia, e vou colocar uma segunda aqui no improviso. Tá ligado na caixinha? Tá gravado. Pra vocês terem noção, por que o Leandro, ele era meio que obrigado, né, no bom sentido, a cantar daquela forma. Isso não era fraqueza, não era porque o cara era fraco. Eu já vi pessoas falar, o Leandro era o mais fraco dos anos 90. Pelo amor de Deus. Mas aí você faz um refrãozinho ou uma parte pequena, não a música inteira, tá? Senão... Tá, não, pra não dar direito autoral. Tipo aqui, ó. Essa mesmo, Foi mais próximo. Eu sei. Aqui, né? Gravando, 1, 2 e... Eu sei que ela vai perceber
a dor deste meu coração, nas ondas do rádio e TV, vibrando em meu peito, vibrando em meu peito. Boa, pausa aí. Agora, coloca pra você na caixinha, eu vou mostrar. Ó, isso aqui lembrando o tempo que eu comecei, viu, Juliana? Ah, era assim que você fazia os Era assim, conteúdos? dentro do carro, exatamente. A gente já vai começar a falar do seu começo. Vai, põe mais pra cá, ó. Que aí vai pegar a segunda perto do microfone. Deixa eu ver que esse trem aqui. Às vezes até se você segurar, ó, acho que talvez fica melhor. Segurar ela, porque esse microfone ele é bem direcional. É, solta aí. Calma aí. Vamos fazer da seguinte forma. Eu vou colocar direto daqui, porque a caixinha tá distorcendo um pouquinho. Ah, é, tá... Tá abafado. Ah, tá, vai Tá lá. abafado. Vai lá, tá abafado mesmo. Então, ó. Segura. Gravar de novo? Não. Agora você faz a segunda voz e vai pôr no ar. Deixa eu ver. Vai pôr isso aí pra Ixi, tirei foi tocar. print sem querer aqui. Coloque pra tocar. Ó. Vai tocar. Tá saindo na caixa. Não, tá saindo aí. Não, Mila, segura esse trem seu. Esse trem seu tá ruim demais. Sei lá, velho. Foi a voz que não ajudou. Ó, aqui, ó. Não, no microfone aqui saiu bom. Ó, peraí, ó. Vou fazer aqui, ó. É, É mais ou menos aqui, ó. então vai. Aqui. Tararara. Quer ver? Gente, Maico, desligou aí o seu aí? Desliguei. Depois vocês cortam essa bosta aí, viu? Não, vai assim mesmo. Não, aí. As pessoas estão te esperando. Peraí. Peraí, vou achar isso. Esse Fábio Gomes é uma figuraça. Peraí, velho. Uai, eu gosto de Ó, fazer- por enquanto eu vou falando. O Fábio Gomes é o cara mais diferente que eu já vi entre influenciadores sertanejos e autênticos, assim. É um cara fenomenal. Eu sempre gostei de ter ele por perto quando eu venho pra Goiânia, porque eu aprendo muito também, vocês estão vendo no começo desse papo, um cara que sabe muito sobre música. E além de ser um bom cantor, né? Não, na verdade, eu sempre estou diariamente explicando isso. Eu não sou um cantor, cara. Eu acho que o cantor é aquele cara que vai pra estrada, que rala e tal. Eu sou um cara que, devido a eu falar de música, eu quero exemplificar algumas coisas, como eu tô tentando fazer aqui agora, que essa... Aqui, ó. Tô tentando exemplificar. Peraí, deixa eu... Tipo, É melhor a gente continuar. ó, aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Vou gravar aqui. Eu sei que ela vai perceber a dor deste meu coração nas ondas do rádio e TV, vibrando em meu peito, vibrando em meu peito. Vai ser videotape de amor, lembranças da nossa paixão. Se esta canção eu canto... Só até aqui, só pra vocês pegarem. Ó, você vai dar direito autoral no meu vídeo. Dá não. Ó, aí sim, boa. Tá Vai. vendo a diferença? Seu telefone tá entupido. Ó. Eu sei que ela vai perceber a dor deste meu coração nas ondas do rádio e TV, vibrando em meu peito, vibrando em meu peito. Vai ser videotape de amor, lembranças da nossa paixão. Então, é mais ou menos isso aqui. Só pra exemplo. Então aqui você fez a segunda agora. Primeira e a segunda. Que inclusive era assim que eu fazia quando eu comecei a gravar dentro do carro, que até hoje a pessoa fica falando assim, ô Fábio, eu lembro você gravando, uns falam que era Scott R3, outros falam que... Não, na verdade, aquele carro que eu comecei, Deixa o celular ali, Fábio. o lendário, pode ser chato. Você tá respondendo a mulher? Você tem mulher aí te chamando? Não, tô... Tem, por que esse trem não conectou aqui, ó? Ah, depois você vê. Aí o que acontece? Aquele era um Astra belga, 95. Vou dar patrocínio também, não. Tá? É. Ó, primeiramente, vamos arrumar aqui a nossa linha do tempo. Primeira pergunta, antes da gente começar a falar dos seus primeiros conteúdos. O que você fazia antes de criar o canal? Você sempre pensou em trabalhar com música, em algo relacionado à música, ou você tinha outras paixões
profissionais? Cara, eu nasci num berço cristão, né? Eu sou de formação evangélica, mas sempre gostei de música sertaneja. Trabalhar, eu nunca gostei de trabalhar, como diz, fichado. Eu sempre vendi coisa na rua, vendia picolé, até rapazotinho eu catava papelão na rua, eu catava recicláveis. Não sei hoje quase não tem, porque hoje o governo não deixa os meninos trabalhar. Eu com 9 anos de idade, pegava aqueles carrinhos de papelão, colocava aqui, ó. É mesmo, Fábio? Moço, de longe a pessoa só viu o carrinho, porque eu era pequenininho, cara. Eu com um carrinho aqui, ó, só o couro, o osso e o pescoço. Carregando aquele carrinho, catando papelão. Eu chegava nas empresas, moço, aquelas empresas que tiravam as mercadorias e jogavam as caixas fora, né? Eu falava, guarda as caixas pra mim. E os caras guardavam, ficavam com dó de mim. Teve uma vez que eu fui acidentado, porque eu ganhei uma banana, eu tava com muita fome, aí a mulher ficou com dó de mim e deu uma banana pra mim comer. Eu sentei no meio fio, assim, pra comer a banana, eu tô lá comendo a banana, que era o almoço que eu tinha naquele dia, eu com 8 anos de idade, por aí. Aí chegou um ônibus, o coletivo, e eu ali comendo a banana, intestino ali, quando eu vi o ônibus já estava em cima, o ônibus passou prensando. A sorte é que não passou em cima do meu pé, mas ele passou imprensando o meu pé contra o meio fio. Aí eu saí rolando assim, ó. Eu lembro disso até hoje, sabe? E aí, isso foi aqui no Jardim Novo Mundo, e eu morava na Vila Pedroso na época. É distante? Distante, muito longe. Quem é de Goiânia sabe, eu morava na Vila Pedroso e eu tava com um carrinho aqui no Novo Mundo. Minha mãe... E isso adolescente? Não, adolescente não, criança. 8 anos. 7 para 8 anos. Mas por que, assim, você saiu nessa idade pra Trabalhar. trabalhar, Era uma cara? necessidade? Era uma necessidade? Porque, cara, pra começar, a gente sempre eu vim de uma família muito pobre. E meu pai separou da minha mãe e a gente ficou tudo criança. Então, eu meio que assim, era responsável também para trazer coisas para dentro de casa. O homem da casa, né? O homem da casa. Eu chegava, o dinheiro que eu ganhava de vendendo picolé, essas coisas, eu tinha que chegar e colocar na mão da minha mãe. Eu não podia como diz o pessoal hoje em dia, me mimar, ir lá e comprar um presente para mim. Eu não podia. Porque se eu comprasse, eu pensava, pô, e meus irmãos que estão lá sem comer? E minha mãe vai assistir essa entrevista, ela vai saber disso. Se eu comprar um carrinho para mim, que o meu sonho era comprar aquele carrinho de flexão, que você puxava e ele andava pra frente. Legal. Flexão, sabe? Você não vai lembrar disso, não. Sei lá, é da minha época. Puxava, aí ele andava. Era meu sonho, cara. Os meus carrinhos, eu tenho aqui, ó, cicatriz na minha unha, de fazer carrinho de lata. Porque os meus carrinhos eu mesmo que fazia, que não tinha dinheiro pra comprar. Às vezes eu ganhava o dinheiro, mas eu tinha que pegar dinheiro e comprar comida. Minha mãe falava assim, menino, carrinho não enche barriga, não. E isso era verdade, né? Então, cara, eu era obrigada, não era que eu era obrigado, mas que eu gostava de trabalhar, sempre gostei de trabalhar, né? Sempre gostei de pegar meu dinheirinho, sempre muito honesto, até hoje, na idade que eu tô, nunca tive uma passagem na polícia, eu nunca fui intimado em uma delegacia pra nada. Fechado, pra nada. Nunca, tô dando minha cara aqui, porque eu tenho, graças a Deus, uma integridade, assim, que eu carrego comigo desde criança. Né? Então, inclusive, se é uma coisa que faz eu processar qualquer um, é tocar na minha integridade moral, porque é uma coisa que eu sempre lutei e preservei. Né? Inclusive, esse dia atrás, aí, o Guilherme falou uns trem pra mim, eu fiquei muito chateado, porque ele nem me conhece e tentou atingir a minha honra, sabe? Aí eu pensei até em processar ele. Então, assim, você pode não concordar com as minhas opiniões, com as minhas ideias de música, mas aqui está diante de um homem, né, íntegro, que sempre trabalhou com honestidade. E tudo que eu aprendi, eu tive pouco estudo secular, né? Tudo que eu aprendi foi com a vida, foi cantando na igreja, cantei muito na igreja. Aí Milha, tem gente que fala assim, Fábio, porque quando você faz uma crítica, o cara fala, esse cara é um cantor frustrado. Como é que eu sou um cantor frustrado se eu nunca fui cantor? Eu saí da igreja, eu cantava na igreja. Na igreja eu gravei vários discos, CDs na época da igreja, né? Cantava o Quezinho da Harpa. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
bendito seja o teu sangue, que por nós ali ele verteu. Nossa, é muito bonito, né? Esse aqui não tem direito autoral não, tá? Entendeu? Harpa cristã. Eis neste sangue lavado. Então, assim, era... O meu mundo musical era... Tanto é que eu conheço todos os louvores. Tenho a dupla Daniel e Samuel, que são meus amigos de infância, que até entrevistei eles tempos atrás. Então, assim, e quando eu saí da igreja, eu já montei o canal. O nome do canal, o primeiro canal que eu montei, chamava Truques e Dicas para Músicos Principiantes. Caraca, que ano era isso, Fabião? Era o Segunda Voz Cia. É o mesmo, só que mudei o nome depois. Era... Cara... Foi 2012? Não, fui bem depois. O canal ele já existia em 2012. Tem gente que pensa que eu vejo o canal Segunda Voz Cia há muito tempo, pensa que não, mas eu comecei... Pra começar, quando eu abri o canal, eu abri pra postar os meus louvores da época. Era só pra isso. Aí esqueci, eu não sabia mexer com internet, nem nada. Aí eu postava alguns louvores. Em 2017... Eu criei o canal Truques e Dicas para Música Principiante, justamente fazendo a primeira e a segunda voz, como eu fiz. E o primeiro vídeo que eu postei que viralizou, cara. Porque quando eu comecei, 2015 2016, por aí, um negócio assim, eu sou ruim em negócio de data, mas foi bem por aí. Não tinha, cara, praticamente, assim, quem fazia a segunda voz separada da primeira. Não mesmo. Então, cara, eu praticamente fui o pioneiro nessa... Eu lembro que a primeira música, cara, o primeiro vídeo que viralizou, que passou de 100 mil visualizações, que eu pensei, puta, não sabia. Eu gravei, cara, com celular, Mila, juro, com celular. Dessa forma que você fez. Não era nem com caixinha, era com celular, bem assim, ó. Foi até uma música de Natal, cara. Fala, como é que é? Noite Feliz? Noite feliz, noite de paz. Aí eu peguei, eu fiz a segunda. Feliz, noite de paz. Mais ou menos isso, sabe? Cara, eu falei, caramba, aí viralizou. Aí o primeiro vídeo que bateu 1 milhão, foi um vídeo que eu falei do Marrone. E o Marrone foi o primeiro artista nacional que eu entrevistei. Olha só. E como é que foi essa transição? Porque você começou dando, ao mesmo tempo, fazendo primeira e segunda ali, dando dicas, né? Ah, tá. E quando foi que você pensou, não, eu vou começar a dar a minha opinião pra falar sobre Boa música pergunta. sertaneja? Boa pergunta. Essa pergunta é muito importante. Por quê? A ideia do canal, a princípio, foi falar, é segunda voz e cia, mas fica aí falando da vida dos outros. É porque segunda voz e cia. Um dia até a Juliana me perguntou isso uma vez lá na casa. Eu estava na casa da minha irmã. Ela perguntou por que o cia. O cia é como fosse. A Juliana, como sempre, muito inteligente. Você perguntou para mim por que segunda voz e cia. Antes de eu responder, a Juliana falou assim: significa segunda voz e etc. Juliana é. Eu nem lembrava desse fato. Eu lembro. Isso foi lá em 1900. Preto e branco. Aí o que acontece? É muito boa pergunta. Por quê? A princípio, a ideia do canal, quando eu fiz o canal Truques e Dicas para Músicos Principiantes, era para falar de coisas simples. Tipo assim, primeira e segunda voz, né? Tanto é que o primeiro vídeo que eu gravei foi esse. Até eu cantando e um gato passando atrás assim, ó. O vídeo viralizou. Eu fazendo. Aí o que acontece? Como as pessoas começaram a gostar daquilo, o próprio público começou a pedir as minhas opiniões sobre os cantores. Aí foi quando eu falei, caramba, peraí, o pessoal tá querendo saber. Ô, Fábio, o que você acha de Ed Brito e Samuel? Que pra mim é a melhor dupla que temos no momento. E o que você acha do Zé Neto Cristiano? O que você acha do fulano? Aí isso foi o povo que começou a me colocar na situação. Aí eu comecei. E quando eu comecei a falar, viralizou. Aí o primeiro vídeo meu que bateu 1 milhão foi onde eu reagi a uma sacanagem que fizeram com o Marrone, que colocaram o Marrone pra cantar galopeiro em sol maior. Pelo amor de Deus. Aí não dá, aí quebra, né? Sim, segunda voz. Aí, isso ao vivo no programa de televisão. Eu peguei e desci a lenha e tal. Aí o que acontece? Viralizou. E viralizou, bateu, hoje, sei lá, deve estar com mais de 1 milhão, 2 milhões, sei lá, porque na época bateu 1 milhão, assim, sabe quando bate 1 milhão? Instantâneo, sim, 1 milhão, Nossa 1 milhão. Senhora.
É muita coisa. A gente que trabalha com o YouTube, a gente sabe como que é difícil ter visualização, ter engajamento e tudo mais. Já entrando nesse assunto do Marrone, você acha que ele é injustiçado? Eu vi em alguns lugares pessoas falando que baixavam o volume nas gravações do microfone do Marrone. Queria saber a sua opinião sobre esse contexto geral do Marrone, das pessoas falarem que ele é um cantor que ele não sabe cantar E também, Pelo amor de Deus. e também boicotarem ele. Em primeiro lugar, geralmente, gente, a grande maioria das pessoas não sabe separar questão de gosto, de timbre para qualidade, para saber entender, para entender de música. Por exemplo, o Marrone não sabe cantar. O Marrone sabe cantar. Agora, falar que o Marrone tem um timbre lindo como o Leandro tinha, como o Luciano tem, não. Mas o Marrone, o timbre dele para segunda voz, cara, é excelente. Agora, se falar assim, o Marrone, que nem o Luciano pega o microfone e manda uma primeira voz lá em cima e fica bonito. O Marrone, o timbre do Marrone na primeira é assim, um timbre feio. Entendi Né? o que você quer Feio. dizer, sim. Só que o Marrone, ele sabe. O cara toca acordeon, velho. O cara que toca acordeon, um troço daquele, o cara tem que entender demais de música. Então, assim, o Marrone, ele é afinado, tá? Ele é afinado. Eu já vi ele bugalhar os olhos assim, mas colocou a voz lá na nota. É raridade você ver o Marrone desafinar. Ele sabe o que tá fazendo, ele sabe o que faz, tá? E ele é injustiçado, sim. Agora, eu entrevistei o Felipe Falcão, que é compositor. O Bruno, com muitas O músicas. Bruno, e também é um dos maiores. Assim, o cara produziu os 4 primeiros discos de Bruno e Marrone, foi o Felipe que produziu. E o Felipe falou pra mim, tá na entrevista no canal, o Felipe falou pra mim, não, Fábio, eu que dei a ideia, né, inclusive o Bruno falou sobre esse assunto, mas aí, o que o Felipe falou pra mim foi que ali foi um estilo criado mesmo. O Felipe deu a ideia, vamos fazer assim, da segunda voz do Marrone ser sempre mais baixa. O Bruno já disse que é por causa da dicção do Marrone, né? Mas quando o Marrone canta, olha só, tem gente que fala assim, mas a segunda do Marrone não aparece por causa que a primeira do Bruno é volumosa. Nada a ver isso aí, porque na mixagem, Miller, eu posso cantar aqui, sussurrando. Se o cara for lá na mixagem, quiser colocar minha voz lá em cima, ele coloca, pô, tá ali, ó. Lógico. Vai, volume. Então, não tem nada a ver isso aí. É lógico que no ao vivo, aqui, tipo assim, pessoalmente, é claro que aí sim, a primeira do Bruno fica alta. Mas ali é na mixagem, se é sabotagem, não sei, mas que é de propósito, que abaixa a primeira voz dele, a segunda voz, aliás, né? Inclusive o Felipe não sabia dessa curiosidade. Muito legal você passar. O Felipe falou pra mim que essa rasgada que o Bruno dá foi ideia dele também. Esse negócio de rasgar a voz, sabe? Sim, Pra sim. dar uma característica, uma autenticidade, Isso, né? Identidade pra voz dele. Quando você começou a fazer esses vídeos do Marrone e tudo mais, a sua vida mudou não só como um trabalho, que você acabou focando no YouTube, como financeiramente também falando, porque o YouTube, se você tem uns acessos bacana, ele vai te monetizar, vai te render bons frutos. Quando você recebeu o primeiro dinheiro, assim, do canal, qual foi a primeira coisa que você pensou em fazer com esse dinheiro, cara? Cara, na época eu era casado. E a minha esposa, a minha ex-esposa, né? Queria muito fazer um procedimento, um negócio lá. Não vou entrar em detalhe, que já separei, é chato ficar entrando, né? Enfim. Uma cirurgia. Não, na verdade era Tratamento estético. Aí, cara, o meu foco naquele momento era ajudar ela naquilo, mas na verdade, eu comecei a ver um dinheirinho mesmo assim, foi com o YouTube, cara. Com o YouTube, sabe? O primeiro salário que eu peguei do YouTube foi 6 mil e pouco, e na época o dólar custava R$3, cara, né? E assim, quando eu vi, cara, tipo assim, eu ganhando 6 mil no mês, 7 mil, teve uma vez, cara, acho que no terceiro pagamento eu peguei quase 10 mil, 9 mil quebrados. Tava até vendo o histórico lá que fica no YouTube lá no canal, né? Cara, o dólar a R$3 eu peguei quase 10 conto. Nossa. Eu falei, caramba, eu nunca vi dinheiro desse jeito. Pois entendeu? Então, você de uma luta, pegando papelão na rua e tudo mais, que inclusive é uma história que eu não sabia, cara. Pois Muito legal a sua história. Papelão na rua. Porra, que massa, parabéns. E quando você. Por isso que eu queria saber como que foi sua mentalidade
nesse momento de receber uma grana massa e o que você fez, Cara, enfim? eu vou te falar uma coisa. Quando o primeiro pagamento foi uns 6 mil e pouco. O segundo, acho que foi também quase uns 7. O terceiro, eu lembro que foi quase 10 mil. Eu nunca tinha visto, assim, um dinheiro daquele na minha vida, cara. Porque, assim, imagina, você ganhar num mês o que você não ganhava no ano. Entendeu? Então, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? É por isso que eu falo, gente, eu nunca fui cantor. Eu era da igreja, eu era um louvorista da igreja. Quando eu saí da igreja, eu já comecei esse trabalho, entendeu? E graças a Deus, por isso que eu falo, eu sou um vencedor, eu nunca me frustrei em nada. Talvez se hoje eu me lançasse como cantor, né? Aí sim eu poderia ter uma noção, coisa que eu nunca vou fazer, até porque eu sei como é que é o mercado hoje, e eu sei que eu iria bater de frente com um mercado totalmente diferente da minha proposta. Mas, cara, eu sou um vencedor, por quê? Porque para a realidade do que o brasileiro ganha, eu ganho bom, e fazendo o que eu gosto. Agora, maior do que o dinheiro, assim, que melhorou um pouquinho minha vida, foi quando eu comecei a ter o carinho dos artistas, cara, que eu, nem nas minhas maiores pretensões, eu imaginava chegar perto. Inclusive o Zezé foi Entendeu? um dos primeiros, né, Cara, a entrar em contato com você, né? Cara, todos os artistas que eu tenho contato, ao contrário do que muitos pensam, porque esses caras, se eles não quiserem falar com você não consegue falar com eles, cara. Ah, não, o cara é puxa-saco. Bicho, o Zezé, o Eduardo, o Ralph, esse pessoal, o que mais tem é milhões de puxa-saco do mundo inteiro. Então não é porque eu não puxo o saco. O que eu falo do Ralph hoje, do Zezé hoje, do Eduardo hoje, eu já falava antes de saber da minha existência. Então, eu comecei a entender que eu cheguei em algum lugar quando o Eduardo Costa me ligou de chamada de vídeo, cara. O primeiro foi o Eduardo? O primeiro artista nacional, que eu já tinha entrevistado o Marrone, já tinha entrevistado o de Paulo e Paulino, já tinha entrevistado outras duplas, Bob Robson, mas, bicho, o Eduardo, pra mim, é aquele cara que eu achava, assim, que nunca nem sabia que eu existia. Aí um dia eu tava deitado na kitnet, eu morava, eu tava muito pra baixo. Bicho, tava muito mal. Tinha acabado de separar. E aí eu tinha feito uma música, cara, e eu tinha postado no Instagram. No Instagram na época tinha... Bicho, olha a humildade do Eduardo, cara. Bicho, eu respeito aquele cara demais, porque o Instagram tinha 100 e poucas pessoas seguindo só, porque eu só trabalhava no YouTube. Eu nem sabia que o Eduardo me via, cara. Aí um dia ele me ligou de chamada de vídeo. Eu tava deitado, né? Ele vai assistir isso aqui, vai lembrar. Ele me ligou de vídeo. Aí ele falou assim, minha mãe tá saindo aqui agora, Fábio, agora eu quero conversar com você. Eu falei, cara, quando eu vi o Eduardo, assim, eu tenho, inclusive, no meu canal, eu gravei com outro celular aqui, ó. A chamada. A chamada, eu Que tenho. massa, cara. Eu tenho. Se você quiser, eu disponibilizo pra você. Tá. Ele me ligando, gente, eu não acredito, o Eduardo Costa me ligando. Então, assim, aí foi quando eu falei, Eduardo, sou seu fã demais. Aí eu falei, ó, pelo menos grava, pelo menos um trechinho da minha música cantando. Ele falou, não, eu vou produzir essa música pra você. Nossa. Você vai vir aqui pra casa. Isso foi na pandemia, cara. No comecinho da pandemia. Eu vou produzir essa música. Eu falei, você vai só produzir? Ele falou, não, eu não vou ficar de fora dessa coisa linda, não. Eu vou cantar com você. Nossa, até arrepio. Eu vou cantar com você, cara. Aí começou a passar um filme, bicho. Eu saber que assim, um dos principais artistas, inclusive, eu sempre costumo dizer que assim, é um feito que poucos influenciadores têm. Eu acho que ninguém tem. Um simples influenciador, gravar com um artista do nível do Eduardo Costa, cara, uma composição minha. Aí, cara, e eu tava, assim, tão pra baixo, parece que eu vi as coisas começando a clarear. Por isso, cara, que, assim, eu respeito todos os artistas, mas vou te falar, cara, poucos artistas sertanejos têm o coração que o Eduardo tem. E eu vou te falar uma coisa, o Eduardo é um dos artistas mais injustiçados na questão de ser mal compreendido. Porque eu tenho certeza que 90% das coisas que ele já sofreu de haters, de ataques, são de coisas que pelo que eu conheço do Eduardo, nesses 5 anos de amizade, que ele falou sem maldade nenhuma, cara. Porque o Eduardo é um cara desprovido de maldade, cara. Se você for entrevistar ele aqui e você for um cara do mal, você acaba... Porque ele é um cara que
ele se abre pra gente. Pô, o Eduardo já ficou uma vez até 3 horas da manhã, ele vai ver essa entrevista, ele sabe. Até 3 horas da manhã conversando comigo, me dando conselho de como administrar dinheiro, de como cuidar da vida pública, Bacana, cara. que bacana. Você imagina. Isso bem no comecinho. Eu tenho, inclusive, uma chamada de vídeo que ele fez pra mim no aniversário da Maria Eduarda, cara. No aniversário de 15 anos da Maria Eduarda, ele me ligou. Caraca. Ó, Fábio, tô aqui com minha filha, a mãe dele, a Maria Eduarda, aí conversando. Então, bicho, é um cara que... O Eduardo, cara, ele é aquele cara que, se ele gostar de você, ele não quer saber se você ganha um salário pobre, mínimo, se se é rico. você- Cara, eu chego na casa do Eduardo, ele me trata como se ele estivesse tratando o Gustavo Lima chegando lá. Entendeu? Quando eu fui entrevistar o Eduardo que ele foi participar do Léo Magalhães, eu nunca tinha encontrado ele pessoalmente, né? E entrevistando ele ali, junto com o Cauê, que tava naquela correria e tal, pô, ele já me recebeu muito bem ali no camarim. E a gente vê, quando a gente vai entrevistar um artista, que o artista é diferente, que o artista tá falando ali a verdade, que ele tá se abrindo, é o que você falou, ele se abre pra gente. E ali eu vi, cara, que artista é o Eduardo Costa. E aí depois eu não tinha visto ainda ele em cima do palco, e eu vi ele participando lá do Léo Magalhães. Que timbre, que cara único. Eu fiquei. Tanto é que a Ju não foi. Eu cheguei em casa e não fiquei falando. Falei, amor, eu fiquei de cara com como artista é o Eduardo Costa. Eu tenho um carinho muito grande, cara. Eu tenho uma gratidão muito grande por ele. As pessoas às vezes não entendem, sabe? Porque assim, cara, o momento que o momento mais assim, um dos momentos mais difíceis que eu tava passando na minha vida que eu comecei a pensar, poxa, eu acho que, entendeu? Eu acho que eu sou alguém, eu acho que, porque assim, cara, Tem um propósito, né? cara, as pessoas, elas veem você numa posição, aí pensam que você dormiu e acordou daquele jeito, sabe? Mas ninguém faz ideia, assim, do que a gente já passou, cara. E quando... Isso é uma coisa que eu tenho no meu coração, Milha, é gratidão, cara. As pessoas confundem puxa-saco com gratidão, entendeu? Eu tenho gratidão. O Eduardo é um cara que... Bicho, muitas vezes... O Eduardo e o Zezé também, entendeu? Mas o primeiro foi o Eduardo. Vou te contar o que o Zezé uma vez fez comigo. Uma das coisas que ele fez pra mim. Então, assim, o Eduardo, cara, é aquele cara que me colocou dentro da casa dele, no meio de uma pandemia, onde ninguém queria ficar perto de ninguém. Ele me levou pra dentro da casa dele, velho. Entendeu? Me colocou dentro da casa dele, junto com a filha dele, com a família dele. Entendeu? Eu cheguei lá na porta da mansão lá do Eduardo, com minha mochilinha, entendeu? Eu falei, caramba, eu com uma bolsinha, com minhas roupinhas dentro, eu tô na casa do Eduardo Costa, pô. E convidado pelo cara, entendeu? Então, Passa um filme, né? E saber que... Puta merda. Toma uma aguinha aí. E saber que... Vou falar um negócio muito forte aqui. Eu falei isso pro Eduardo uma vez. Em 2009, o Eduardo nem sabia que eu existia na vida, nem mexia com o canal, nem nada. O Eduardo Costa fez... 2008, aliás. O Eduardo Costa fez um show em Senador Canedo. Eu contei essa história pra ele. Eu cheguei... Eu deixei de comprar o almoço de verdade mesmo. Deixei de comprar o meu almoço pra comprar o ingresso pra ir no show do Eduardo Costa. Caraca. Lá no rodeio show do Senador Canedo. Eu lembro disso claramente, porque eu só tinha um dia de almoçar. Aí eu falei, eu vou ver o Eduardo Costa. Eu não sou de ir em show, não gosto de show. Verdade. Mas eu era muito fã do Eduardo. Sou fã até hoje. Aí eu peguei... Cara, isso é muito forte. Eu entrei e o Eduardo aqui, cantando, e tinha uma vaga entre o palco e o público, que fica aquela vaga, não fica? Isso, sim. E eu, doidinho pra ficar perto do Eduardo, eu pensei que eu podia entrar. Eu abaixei debaixo da corda e passei. O segurança veio e me puxou pra fora. Cara, eu falei, não, eu só quero ficar perto aqui, cara. Não, sai daqui, não sei o que e tal. Então, cara, eu falei isso pro Eduardo. De repente eu me vi dentro da casa do Eduardo. Que loucura. E saber que o Eduardo nem sabe que esse segurança existe.
e hoje eu sou amigo do Eduardo. Entendeu? Que inclusive tem um podcast que a gente. Novo podcast que eu gravei lá na fazenda dele agora. Vai sair, né? Vai sair ainda daqui. Pô, maravilhoso. Tempo. Então, desculpa a emoção, cara, porque assim, isso, cara. Imagina. quando se fala da minha história, bicho, eu passa muita coisa na cabeça. O Zezé, primeiro, como eu falei, artista nenhum você consegue ter acesso a ele se ele não quiser, cara. Se ele não quiser, artista é blindado, né, Juliano? Blindado. Com Todo artista é certeza. blindado, né? Cara, a primeira mensagem que eu recebi do Zezé, Foi depois de algum vídeo que você fez? Como é que foi? o Zezé, cara, ele já era meu seguidor há muito tempo. Até os meus. Sabe por que eu me emocionei? Na hora, quando ele começou a falar os meus bordões, negócio de orelha seca, negócio de alô, meu povo. vai Alô, meu começar povo. Cara, quando o Zezé começou a falar meus bordões, eu falei, caralho. Orelha seca é muito você. E eu já tinha gravado com o Eduardo, mas falei, caramba, o Zezé de Camargo falando. Falei, moço, sou seu fã demais, Fábio. Você fala com conhecimento de música, você é um cara inteligente, você fala de um jeito simples que todo mundo entende. Pô, quando o Zezé começou a falar assim, eu tenho esse áudio até hoje. Oh, yeah. Se você quiser colocar na edição aqui, eu achei ele. No corte é bom. Cara, o Zezé, ele falou, eu lembro de até ele falou assim, desculpa, eu tô com a boca. De jeito, eu tô comendo, Fábio, tô jantando agora. Não sei o quê. Eu tava ficando namorando uma menina na época, eu tava deitado, cara, do lado da menina. Eu levantei na cama, o que é que foi? Falei, o Zezé de Camargo mandou áudio pra mim. Bicho. Aí ele, o Zezé, aquele jeitão simples dele, né? Ah, moço, vamos marcar pra tomar um café, Fábio. Aí, cara, um dia eu pensei, será que o Zezé vai marcar esse café comigo? Isso muito antes de eu gravar o podcast. Sim. Aí um dia, cara, eu tô lá em casa, ele me ligou. Você tá em Goiânia? Eu tô aqui. Ele falou assim, tô te mandando a localização agora. Eu falei, tô te mandando a localização agora, pra você vir encontrar comigo aqui. Eu tô aqui no Setor Fama. Até onde eu agora tive com o Renan e Raí agora esse dia lá, ali no App Music. Vem pra cá pra nós bater um papo, quero te mostrar umas músicas inéditas aqui, não sei o quê. Quando você foi no estúdio, encontrou com ele no estúdio. Foi a primeira vez. Depois que nós gravamos um podcast, que eu fui lá no Felipe Duran. Sim. Aí, cara, bicho, eu tinha um Tempra. Você lembra de um Tempra vermelho que eu tinha? Sim. Eu entrei nesse Tempra, Juliana, eu saí desorientado. Aí, bicho, isso era de noite já. E eu parei num posto, velho. E tinha uma viatura da polícia, eu falei pros policiais assim. O policial ficou me olhando assim, né? Falou, você tá indo pra onde, não sei o quê e tal, parece que você tá meio perdido. Eu falei, não, eu tô procurando aqui, porque o Zezé mandou a localização, cara, mas eu não sei que diabo que acontecia, que eu não conseguia achar. Aí, o policial falou assim, você tá indo pra onde? Eu falei, o Zezé de Camargo tá me esperando ali. Um policial olhou um pro outro assim, sabe? Tipo assim. Você daí tá brincando, é louco. Falou assim, é? Bebeu quanto? Quer dizer que o Zezé de Camargo tá te esperando. Ele fez, Zezé tá me esperando, cara, eu já tô atrasado. E por coincidência, na hora, o Zezé liga, cara. Onde você tá, Fábio? Eu coloquei no áudio, não viu a voz. O policial olhou pro outro. É homem mesmo? É Caraca, que história, velho. Ó, Que história, que eu já história. contei essa história uma vez. Aí o policial, é um homem mesmo. Você fala o que da vida? Eu peguei e falei, eu sou influenciador, sei lá o que eu sou, sei que o Zezé tá me esperando, pô, deixa eu ir embora. Não importa quem que eu sou, eu tô na missão aqui. Meu Zezé, acabou, quero saber quem que eu sou. Aí eu cheguei lá e com aquele jeitão dele, eu, cara... Tá com vergonha? Não, eu cheguei lá, eu todo de paletó, né? Aí ele, ué, você tá parecendo mais artista do que eu. Sabe? Me desarmou todinho, ele todo simplesão, cara. Sentou, me abraçou. Aí foi onde eu fiz aquele vídeo, que ele fala assim, nossa, Fábio, eu tava curioso pra te conhecer. Você já viu esse vídeo? Sim. Que ele fala assim, pô, demais. eu tava curioso pra te Ele é conhecer. baixinho, você é alto, né? Bem assim, olhando pra cima. Aí ele, sabia que você era assim, não, Fábio, você tem quanto de altura? Eu falei, tem 1,89. Eu só queria esse 9 pra mim, já tava bom. Então assim, aí você viu o Zezé de Camargo, falar que tava curioso pra me conhecer, parceiro. Eu falei, cara... É especial, né? Deve ver que eu sou alguma coisa nesse trem. Então assim, especial. cara... Aí tem a questão do Ralph também, né, que eu junto... Sobre o Zezé, daqui a pouco a gente entra no Ralph. O Ralph, o Miro falou que eu vou entrar no seu, viu? Lá ele. Alepo. Lá ele. Sobre o Zezé, como que você vê hoje essas críticas que as pessoas pegam trechos de vídeo do Zezé em show e tudo mais? Pô, ele passou um procedimento, uma cirurgia, né, na garganta, na voz e tudo mais. Eu queria saber a sua opinião sobre se ele, na sua opinião, você acha que ele deveria continuar? Porque tem críticos aí que falam que ele não tinha que mais fazer show, nem nada. Queria saber a sua opinião. Cara... Porque pra mim, desculpa te interromper, pra mim o Zezé é só a imagem dele lá no palco. as pessoas Né? falam isso. Cara, agora mesmo viralizou um vídeo aí que ele esqueceu de
colocar o microfone lá e tal. Na participação com a Lauana, não do foi? playback. As pessoas têm que entender o seguinte, cara. Olha aqui. Vou arriscar 100% dos DVDs não são... A gravação é gravada em estúdio, cara. Entendeu? Então, assim, o que o Zezé fez ali é uma coisa que talvez outra pessoa não faria, que é ficar distraído e deixar vazar. Mas, bicho, o que tem de cantor... Eu já fui em algum show de cantor aí, o cara totalmente dublando. Não tava cantando. Entendi. Cara, em 93, eu era criança, eu fui num show de uma dupla famosa da época, que não tinha... Eles nem simularam, não tinha nada, não tinha músico no palco, só tinha a dupla e o som. E ninguém falava nada. Vai no YouTube, os programas de televisão antigos era tudo dublado. Então, não tô passando pano. A questão é, o Zezé tem um problema na voz? Tem. Só que eu já tive a oportunidade de estar com o Zezé no dia em que ele tava com a voz top, velho. Não vou falar que tava igual nos anos 90. Pô, não tem como, cara. Vai no YouTube, pesquisa aí, Fábio Gomes cantando com Zezé de Camargo. Eu fiz até a segunda voz pra ele. Ele tava impecável, com a voz rouca, normal, beleza, mas tava cantando. O que acontece? O cara igual o Zezé, na minha opinião, ele tinha que fazer, era tudo dublado mesmo, cara. Por quê? Afinal de contas, ele não tem mais o que provar. Ele vai no estúdio, grava, porque tem cantor aí, novinho aí, ó, da nova geração, que faz isso. Vai no estúdio, grava o show todinho ali, a parte de voz, e fica tudo perfeito. O Michael Jackson, cara, 90% dos shows do Michael Jackson era dublado. Aquela, veio aqui esses dias aí, Mariah Carey. Dublada, aquela outra lá que... Lady Gaga. A Lady Gaga. Dublando, cara. 90 milhões de cachê dublando e o povo fica enchendo o saco do Zezé de Camargo, bicho. Boa. Entendeu? Então, assim, eu acho... depois da separação do Zezé, ele adquiriu muitos haters. E hater é o bicho mais nojento. Por isso que eu bloqueio tudo. Bicho, hater... Você bloqueia? Eu bloqueio, cara. Eu não tenho paciência. Sabe por quê? Porque hater, cara... O hater... Não adianta. Ele não vai querer entender a sua visão. Não. Eu posso cantar aqui, cara, com voz de anjo. De anjo, afinadinho, bonitinho. Que ele vai procurar... se ele não achar defeito, ele vai pôr um defeito. Sim. Entendeu? Sim. Então, ninguém conquista hater. Ninguém conquista hater. Ninguém conquista. Na verdade, o prazer dele tá na crítica. Tá em tentar derrubar exatamente o que você está fazendo. Exatamente. Eu, particularmente, eu não sou hater, cara. Eu sou um cara que eu vejo, por exemplo, se eu falo assim, ó, Zé Neto Cristiano grava modinha. Isso não é ser hater, cara. O próprio Zé Neto sabe. Zé Neto sabe que ele grava modinha. Então, pode não admitir. Mas o cara canta sertanejo quando ele quer. Então tá. Eu só vou respeitar o artista como sertanejo de verdade quando ele levar o que ele canta lá no churrasco com os amigos. Não adianta mostrar vídeo, o cara cantando modão aí, no churrasco com os amigos. Leva essa musicalidade pra sua carreira. Aí eu vou começar a respeitar você. Ô, Fábio, mas eu tenho uma dúvida, uma questão que eu sempre quis te perguntar. O meio sertanejo, a gente começou fazendo no Desculpa, YouTube... eu tô meio gripado. Imagina. A gente começou fazendo no YouTube também algumas opiniões nossas sobre determinados álbuns e tudo mais. A gente tinha até um pouco mais de acidez na nossa opinião. Depois que as coisas foram acontecendo, a gente foi reformulando o nosso conteúdo. E a gente vê que você ainda continua com o mesmo jeito de quando você era no começo, né? Da acidez das críticas, acidez, né? Assim. Eu falo acidez porque eu sinto que suas críticas são, sim, mais ácidas, né? Mais bruscas comparada a eu e o Miller falando, por exemplo, né? Poda mais, né? Você acha que o meio sertanejo não é mais adepto a ouvir opiniões mais sinceras, opiniões menos mascaradas? Eu acho que é um meio que está bem sensível também. Os artistas parece que não estão mais preparados para receber críticas. Eu acho que os artistas do passado... Os novos. Os novos. Os artistas mais tradicionais, por receber críticas... Tá mais acostumado com críticos musicais, talvez sejam mais adeptos a isso. E agora, se você for ver, a gente não tem muitos críticos musicais na ativa, criando mídia sobre crítica musical. Antigamente tinha bastante. Tem uns ainda, eu sinto que os artistas perderam um pouco esse costume de ver a crítica como algo a ser considerado, né? Eles mais rebatem do que consideram a crítica. Cara, você falou que minhas críticas são ácidas.
Eu nunca vi, eu já vi goiaba com bicho, mas nunca vi limão com bicho. Limão não pega bicho. Então, eu sou ácido, por isso que eu, graças a Deus, eu nunca vou apodrecer. Porque quando você é ácido, bicho não entra em você, bicho não pega em você. Você tira toda a acidez de você. Eu não... Não fica dentro. Então, exatamente. Então, assim, ó. As pessoas têm maneira de falar assim, você tem que entender que as coisas evoluem, que a música evoluiu. Pera aí. Vamos entender. Tá, se evoluiu, evolução é o quê? Quando você evolui, você faz o quê, Miller? Pô, você é um bebezinho, Você vai crescendo. você vai crescendo. Vai melhorar, você vai aperfeiçoar. Então tá, se a música sertaneja evoluiu, então por que não tem gente cantando melhor do que Christian Ralph? Então por que não tem gente cantando melhor do que Chitãozinho e Chororó? Porque evoluiu é o quê? Evoluir. Então, a música sertaneja, ela nem evoluiu, porque não tem ninguém cantando melhor do que Leandro e Leonardo, não tem ninguém evoluindo, cantando melhor do que João Paulo e Daniel, não tem. Então, o que ela fez? Regrediu? Não, porque se ela regredisse também seria bom, porque ela voltaria lá para os anos 90, beleza. Então o que aconteceu? Ela nem regrediu e nem evoluiu. Oxalá se a música sertaneja regredisse, ficaria bom. Evoluir também seria top. Imaginou alguém cantando melhor do que Zezé de Camargo, Luciano, melhor do que Leandro e Leonardo. Melhor Esse do que... Fábio Gomes é diferente. Agora, que imagina, ela nem evoluiu nem regrediu. Ela simplesmente deixou de existir. Pros modinha, com essas musiquinhas que tem hoje em dia aí, que só tem apelido de sertanejo, mas que não é sertanejo. É que nem falar, mas sertanejo tem que falar do sertão. A música sertaneja não precisa falar de sertão, mas a música sertaneja, ela tem que ter dueto de sertanejo, ela tem que ter melodia de sertanejo, arranjo de sertanejo, né? Antigamente um maestro que produzia uma música sertaneja passava uma semana elaborando um arranjo de uma música. Hoje o cara entra no estúdio com um olhar um pro outro aqui, tem duas notinhas, já entra cantando, sabe? Não tem criatividade, entendeu? Eu ouvi a Roberta Miranda falar isso aqui pra vocês, concordo totalmente com ela. Então, gente, Fábio, você é contra as novidades? Não, tem muita novidade boa, cara, tem coisas boas. Tem coisa que, por exemplo, a novidade que Leandro e Leonardo trouxe foi uma novidade boa, gostosa. A novidade que o Zezé de Camargo trouxe foi boa. Agora, cara, quando você sai desse patamar de qualidade, você vê, por exemplo, algumas duplas aí cantando, principalmente na época das lives, a gente via algumas... As lives entregou muita gente. Entregou muita gente, cara. Então, assim, aí você fala, não, ela não regrediu e nem evoluiu. Ela evaporou. E você acha que é por isso que agora muitos artistas estão investindo em projetos de regravação? Porque tá até ficando enjoativo, né? Todo mundo quer regravar muito agora. Muito boa, viu, Juliana? Muito boa essa pergunta. Por quê? Eu peguei esse de um orelhinho aí. Eu esqueci de trazer cerveja pra você. Não, eu também tô dirigindo. Você tem que me levar em casa. Olha aqui, deixa eu te falar. Engraçado, cara. Por quê? Não, você tem que entender que as coisas evoluem, que a música sertaneja evolui. Então, por que os modinhas vivem insistindo em gravar as músicas antigas, cara? Por que vocês não criam coisa boa pra surpreender os anos 90, cara? Por quê? Então, assim, se o que é bom é o que tem agora, então, então o que vocês estão fazendo? Todo mundo hoje, igual você falou, Juliano, todo mundo regravando músicas antigas. Por quê? Porque hoje em dia não tem mais. Entendeu? Apesar que tem uma galera aí se ferrando com o Zezé, né? O Zezé tá botando pra quebrar aí. O que você acha dessa opinião dele de não liberar? Eu acho que... Eu perguntei. Talvez ele liberar... Na minha opinião, tá? Vou expor aqui pra você. Talvez ele liberando as músicas pra determinados artistas, eu acho que não é uma obrigação ele liberar pra todos, mas pra pontuais. Meio que eterniza, assim, para as próximas gerações. Talvez a geração atual não vá pesquisar lá Zezé, de Camargo e Luciano, tal música. Mas vai ter a música regravada por um artista da nova geração pode chegar em pessoas mais jovens e eternizar aí o trabalho de Zezé. Claro que ele vai ser sempre um nome, uma personalidade muito, muito emblemática na cultura brasileira, muito única. Mas o fato dele não liberar talvez possa deixar ele ali mais no futuro, né? Num futuro daqui 30 anos, mas ali de escanteio, por não ter renovado ali as versões das músicas dele. O que você acha dele não liberar? Eu perguntei isso pro Zezé, no meu podcast com ele, eu perguntei, né? Porque tava com aquela treta lá. Com o Jefferson, né? Com o Jefferson. O Zezé me falou assim, palavras do Zezé, tá no meu canal aí, pra todo mundo ver. O Zezé falou assim, Fábio, olha só, eu comecei a tomar um certo cuidado com o meu repertório. Ele começou, porque até algum tempo atrás todo mundo gravava. Ele começou, tipo, peraí, né?
Ele deu uma assustada, peraí. Fábio, eu comecei a tomar um certo cuidado com o meu repertório, por quê? Porque a minha carreira, palavra do Zezé, a minha carreira vai ficando antiga. E vai chegando novos e regravando. Daqui a pouco, quando eu gravar a minha música, a nova geração vai pensar que eu tô regravando. Que eu tô regravando a música do fulano. E faz sentido, sabe por quê? Desde que eu vi alguém dizer que bijuteria é de Bruno Marrone. Desde que eu vi alguém dizer que Escrito nas estrelas é da Lauana Prado, que Boate Azul do Mato Grosso e Matias. Então, são pessoas assim que vão chegando e vai pensando, e sendo que Boate Azul é de Joaquim Manuel. Ao contrário do que a Juliana falou, eu vou discordar dela, o Zezé falou pra mim, falou, Fábio, as pessoas vão assumindo o repertório da gente. Posse, né? E faz sentido, Juliana, porque você é uma menina nova, o Mira também é novo pra caramba, mas a galera que tá nascendo agora, que tá chegando agora, tá começando agora a conhecer o meio universo sertanejo, vai começar a conhecer, vamos supor, vamos supor que o Gustavo Lima regrava Cara ou Coroa. Aí o Zezé falou pra mim, Fábio, eu não aposentei ainda. Eu não aposentei. Eu tô nativa. Vamos supor, aí a galera conhece Cara ou Coroa com Gustavo Lima, por exemplo. Aí, daqui uns anos, o Zezé resolve fazer uma releitura. Pros Nutelinha, Zezé vai estar regravando essa música do Gustavo Lima. Então, assim, cara... mas eu achei que era do Gustavo, pô. Não, mas aí a sua resposta, a minha opinião já complementa a sua resposta, porque eu falei que aí eternizaria o trabalho dele pro público jovem, né? Que talvez, por exemplo, uma Lauana Prado fazendo uma regravação no Raiz chegaria pro público jovem, coisa que talvez Zezé não chegaria. Sim, Infelizmente, acho que pra você, Fábio, é muito difícil imaginar um Zezé de Camargo e Luciano não chegando pra uma pessoa de 15 anos. Mas é real. Por exemplo, a Lauana Prado vai muito conectar mais com a pessoa de 15, 18 anos do que o Zezé de Camargo e Luciano pelo volume de coisas que ela tá produzindo hoje na internet. Então, ela é muito mais fácil chegar uma obra dela. Eu tô citando a Lauana porque ela conseguiu grandes premiações com uma regravação, como, por exemplo, Escrito nas Estrelas, que acho que muita gente pode pensar que seja dela, mas é uma música regravada. A música é maravilhosa. E é maravilhosa, ela conseguiu fazer uma ótima regravação. Cada um tem a sua opinião e acho que é válido somar esse papo. Já vamos pra outro, pois senão a gente O fica Miller tá batendo acelerando demais, não dá nem pra gente criar uma... O poço é fundo e a corda é curta. Mas eu só fazer esse negócio de regravação. Eu entendo o Zezé. Eu entendo, cara, porque o Zezé, cara... vou te falar uma coisa. Fábio Gomes, quando eu quero ouvir um modão, eu gosto de ouvir com os originais. Eu gosto de ouvir lá com João Mineiro e Marciano. Eu nunca vou ouvir um modão cantado por João Bosco e Vinícius. Entendeu? Eu quero ouvir com os originais. Então, o rapazinho de 15 anos que gosta de modão, ele vai querer ouvir com o Zezé. Entendi entendeu? O que você quer dizer. Ele vai querer ouvir com o Zezé. E eu, por exemplo, eu gosto de músicas que foi gravado que eu não era nem nascido ainda. Imagina vocês, entendeu? Sim. Então, isso é muito Mas relativo. onde você tá, ô, Fabião? Não, moço, não. Essa parte, você corta isso aí. Né? Bom, você tem também uma relação muito massa com o Ralph, né? O Ralph, ele... Pelo menos quando ele tinha dupla, né? Ele não era tão acessível assim pra imprensa. Muita gente olhava pra ele com outros olhos, com um cara... metido. Um cara metido, um cara, né, arrogante. Eu não tô falando que é a minha opinião. Tô falando que as pessoas, né, tinham essa opinião do Ralph. Uhum. Como é que você criou essa amizade com ele? E é legal você falar sobre o projeto que você uniu, né? Tá. O Ralph é o seguinte. Eu tinha feito uma matéria sobre ele. Aliás, já fiz várias, né? O Ralph é meu grande ídolo também. Aí um dia eu entrei no... Bicho, do nada. Eu vi que ele tinha curtido lá. Igual eu falei, artista nenhum você consegue ter acesso a ele se ele não quiser, cara. Exato. Você só consegue ter acesso ao artista se ele quiser. Aí, cara, um dia eu conversando com ele no direct, eu falei, Ralph, sou seu fã demais e tal. Eu falei, eu acho que eu tenho isso até hoje no direct lá. Eu falei assim, é um sonho, porque eu vi o Ralph assim como né, distante, que eu achava ele meio fechado. É um sonho muito pretensioso meu, mas o meu sonho um dia é entrevistar você. Eu falei assim, apesar que isso tá muito distante, ele, distante que nada, me passa o WhatsApp aí, de jeito.
Eu gosto de suas opiniões, Fábio. Sou seu fã, cara. Sou seu fã pra caramba. Gosto mais de você. Te acho muito autêntico, muito verdadeiro. Eu passei no zap pra ele, já me chamou no zap. Aí já começamos a conversar. E aí, olha só. Nós marcamos um podcast. Aí, na época, ele tinha dado um problema, uma inflamação na orelha, por causa daqueles brincos que ele coloca nas orelhas dele. Ah, sim. Aí aí tirou foto, mostrou a orelha dessa grossura inflamada e tal. Ô, Fábio, eu tenho que adiar esse podcast, eu tô tomando antibiótico, não sei o quê, tal. Aí nós adiamos o podcast. Cara, na época que eu agendei com o Ralph, eu peguei aquele temprinho vermelho, eu tinha um tempo pra... Aí tem história, não sei pra que você vendeu, você tinha que deixar na garagem. Pois é, meu temprinho, cara. Aí eu peguei esse tempo, cara, bicho, o Ralph, ele é gente boa demais. Eu fui daqui pra São Paulo, de Goiânia a São Paulo, naquele tempo. E chuva. Aí, cara, o Ralph não dormiu de noite, cara. Eu acho que ele não dormiu, porque toda hora ele me ligava. Onde você tá, Fábio? Porra, com tempo daqui pra lá, velho. Fui e voltei. Maria. Vou te falar, não deu nem pneu, não furou. Nossa. Aí, cara, eu fui. Aí o Ralph me ligava. Onde você tá, Fábio? Ô, Ralph, eu tô passando por Minas, tô passando por cidade tal. E aí, tá tudo bem com você? Tá tudo... Preocupado, né, cara? Preocupado. Nossa, que louco. E eu naquele sofrimento, daquele tempinho velho. Massa. Tempo era 99. Aí, beleza. Olha só como é que eu fiz a ponte dele com o Eduardo Costa. Aí você fez o podcast e tudo mais. Gravei o podcast, tá? E eu cheguei meio atrasado, cara. Nossa, aí eu tinha passado um creme no cabelo, ficou horrível. É que seu cabelo tem que ter um trabalho porque especial, eu tinha né? passado um creme lá, bicho, ficou pregado. É horrível. E o Fábio é vaidoso, né? Não, eu não sou... Sempre uma preocupação com a aparência. Já fui, mas vaidoso. Hoje eu tô bem mais largadão. Não, e o seu cabelo é pretinho mesmo. Preto, Ou você passa tinta? Natural. Ou peruca, deixa eu ver. Puxa aí, moço. Ó, verdade. Puxa essa porra aí. Eu puxei, cara. Puxei. Caralho. De verdade, e é preto e não pinto não, tá? Muita gente pensa que eu pinto o cabelo porque eu sou branquelo, mas meu cabelo é preto. Aí o que acontece? Nós tava gravando lá o podcast, aí, cara, no meio da entrevista eu falei, o que você acha? O que você acha do Eduardo Costa? Aí ele, cara, eu acho o Eduardo diferente. Ele é diferente, cara. Eu gosto demais dele. Só que ele nunca tinha conhecido o Eduardo pessoalmente. Nunca. Quando o Ralph falou aquilo, eu pá. Aí, eu gosto mais do Eduardo, porque eu pensei que ele não grava com ninguém, o Eduardo. O Ralph não grava com ninguém. Aí, bicho, eu cheguei em casa, aí eu gravei o podcast com ele, beleza, vim embora. Cheguei em casa, aquele martelando na minha cabeça. O Ralph elogiou o Eduardo, cara. Ele não é de elogiar ninguém. Aí um dia eu liguei pro Eduardo, eu mandei um áudio pro Eduardo. Eduardo, você tá onde? Ô, Fabinho, eu tô aqui no Aras, um cavalo, sei lá, acho que um cavalo tinha passado da cerca lá, e ele tava atrás desse cavalo, mexendo com esse cavalo. Falei, Eduardo quer falar com você urgente, cara, urgente. Ele, o que foi, Fabinho? Falei, Eduardo, é um negócio muito sério. Aí ele, ó, à tardezinha eu tô, que na época ele morava na Pampulha ainda, né? À tardezinha eu tô lá na cidade, eu te ligo. Eu falei, então tá bom, beleza. Aí quando foi de tipo umas 7 horas, o Eduardo me ligou. Aí eu peguei e falei, Eduardo, o Ralph falou um negócio pra mim. Falou que você... Não, e antes de eu falar com o Eduardo, eu tinha conversado com o Ralph durante o dia. Eu lembro que eu morava sozinho, eu tava fazendo comida, cara, com o Ralph na ligação aqui, fazendo comida. E o Ralph falou, Fábio, o que fez eu entrar em contato com o Eduardo não foi nem o que o Ralph falou no podcast, que só foi uma luz. Mas, um elogio, mas o que me fez eu ligar pro Eduardo pra juntar ele com o Ralph foi quando o Ralph me ligou uma vez, que eu tava fazendo comida lá. Ele falou assim, Fábio, eu vou te falar um negócio pra você bem aqui, ó. O Eduardo Costa é o único artista sertanejo que eu gravaria. Caraca. Quando ele falou isso, eu já fiquei doido pra desligar logo aqui, pra ligar pro Eduardo, né? Aí eu, tá bom, Rafa, tá bom, tá, beleza. Aí eu, ô, Eduardo, eu tenho um negócio de falar com você aqui, cara, um negócio, assim, muito urgente mesmo, não sei o quê. Ah, Fabinho, eu tô aqui no Aras, um cavalo pulou a cerca, não sei que tinha um cavalo lá envolvido no rolo. Aí quando foi de noite, o Eduardo me ligou, eu falei, foi Eduardo, o Ralph falou que você é o único artista sertanejo que ele gravaria. Caraca. Aí ele, você tá brincando? Inclusive o Eduardo falou isso, né, no podcast do Cauê. O Eduardo contou essa história, de jeitinho. Não, ele não tem podcast, é uma entrevista que ele fez lá, um quadro. Ele gravou com... Um quadro, É um quadro lá, que ele gravou com o Cauê.
Aí o Eduardo falou isso. O Ralph também contou Inclusive, um abraço pro Cauê aí. o Ralph também contou essa história também no Piunte. No Piunte. Tem ele contando a história. Inclusive, foi você que deu a notícia, né? Foi. Você falou assim, ó, o Ralph foi gravar com o Eduardo Costa e o Fábio Gomes. Explodiu. E o Fábio Gomes foi o Cupido. O Cupido. É, você falou isso. Aí o que acontece? Eu falei... Porque poucos dão crédito, viu, ô Fabião? Ah, bem lembrado. Você sabe, né? A maioria não dá crédito porra nenhuma. É, Tem uns mas- caras aí que tem uma dificuldade de admitir as coisas, né? Ai, Aí eu peguei e falei com o Eduardo. Eduardo, sério, Fabinho? Falei, sério. Cara, quando ele falou assim, só que ficou aquele jogo de dois bicudos não se beijam, exato. um ligar, aí o Eduardo falou assim, passa meu telefone pro Ralph. O Ralph, passa meu telefone pro Eduardo. Aí nenhum ligava pro outro, um esperando o outro ligar, sabe? Como que você fez isso aí? Aí eu falei, mas que desgrama é essa? Aí eu falei, o Ralph, você já falou com o Eduardo? Não, ainda não. Eduardo, você falou com o Ralph? Não, ainda não. Aí, cara, eu não sei o que diacho aconteceu lá, que eu sempre ali, né? Fazendo a ponte ali. Aí um dia, quando passou uns 4 dias, cara, foi que eu acho que o Ralph ligou pro Eduardo. E aí, quando foi no dia que a Marília Mendonça, que o avião caiu com a Marília Mendonça. Caramba, foi no dia. Foi no dia, cara, que ele teve o primeiro contato. O Ralph falou bem assim, falei, o Ralph, o que você falou com o Eduardo? Ele falou, Fábio, a gente começou a conversar, mas aí ficou sem clima, porque eu conversando com o Eduardo, a Maria, que é a esposa, a Maria Inês, a esposa do Ralph, falou, ó, Deu a notícia. deu a notícia, entendeu? Então, cara, mas assim, foi pra mim um marco, porque, cara... Pra quem não sabe, né, não chegou a acompanhar, eles fizeram um projeto chamado Mitos, né? Foi muito massa. Ralph e Eduardo Costa. Foi um projeto muito elogiado por todo mundo, né? Pô, sensacional. Aí o... Ficou muito conceitual aqui. Ficou muito top, muito bom mesmo, sabe, cara? Deu liga, assim, as vozes e tal. A questão ali mais é de personalidade. Nesse podcast agora que eu gravei com o Eduardo, Deu certo aqui, calma. nesse podcast que eu gravei com o Eduardo Costa, ele fala sobre isso. E tem não sei se eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Um spoiler? Não, vamos assistir o... Deixa eu te falar. Mas o Eduardo não descartou o negócio aí, não. Olha só, deixa eu te falar. Ali, cara, o Ralph foi lá pra casa do Eduardo, ficou lá uns 15 dias lá, né? Então, assim, cara, eu vi, os dois me ligaram de vídeo. Caramba, que legal. Eu tenho gravado, os dois me ligaram de vídeo lá, me agradecendo. O Ralph me agradecendo pela a ponte que eu fiz pra ele conhecer o Eduardo também me agradecendo. Ficou uma coisa tão linda, cara. É um marco na sua carreira, na sua vida, Marcou, né? É, muito bacana. Tem também com o Chitãozinho, que o dia que o Chitãozinho... cara, eu sou muito fã do Chitão Chororó também, né? E conversamos 2 horas na chamada de vídeo. Você falou com praticamente os maiores, né? Pô? Graças a Deus, cara. Então, assim, tudo isso eu devo a Deus, devo aos meus amigos, vocês que foram... Quando a gente começou a ter amizade, eu tava ali, eu tinha acabado de gravar com o Eduardo, né? Aquela música lá, Quando o Peito Dói, tá no YouTube. O peito dói. Composição minha. Ó, tem mais de 2 milhões, hein, Fabião? Cara, no meu canal ela tem, acho que 2 milhões e pouco. Aí o Eduardo postou bem depois, né? O Eduardo tem quase 1 milhão. Então as duas postadas deu quase 3 milhões, né, cara? Totalmente sem dinheiro orgânico. é. Só postou, né? E assim, cara, agora você imagina a gratidão que eu tenho pelo Eduardo, pelo Zezé também, né, cara? O Zezé me levou para São Paulo. Zezé me levou, uma vez, passei uns dias na fazenda com ele. O Zezé, já muitas vezes que ele me via chateado na internet, aí eles mandavam áudio para mim: ô Fábio, você é muito maior do que isso, cara. Não sei o quê. Ele começava a contar as experiências que ele já teve. Sim, sim. Né? Eu já passei por isso, não sei o quê. Dá moral pra isso, não, cara. Você é muito maior, levanta a cabeça. Então, o Zezé, cara. O Zezé, ele é aquele cara mais assim. O Eduardo, cara, ele é mais normal. Ele é mais assim, cara. Ele chega aqui, não sei o quê, não sei o quê. Não. O Zezé, não. O Zezé é aquele cara mais assim. O Zezé, ele é um cara muito mais formal, né? Ele tem uma forma de falar com a gente assim. O Eduardo não. O Eduardo já me xingou uma vez. Brinca. Ô, seu fé da puta. Mas é brincadeira, né? Pô, massa demais. Uma vez nós discutimos. Mas assim, cara, uma vez nós discutimos mesmo, sabe? Como é que é? Manda esses caras, que tinha uns caras enchendo o saco demais, né? A gente nem vai mencionar, né? Só que o Eduardo hoje, ele tá bem mais diferente, cara. O Eduardo, ele tá mudado demais. Nossa, ele mudou demais. Ele tá um cara mais calmo, né? Sim, sim. E repito o que eu já falei. Vou encerrar aqui. O Eduardo, cara, ele
pelo que eu conheço dele, ele já pagou muito caro por ser simples, por não ter a malícia das coisas. O Zezé, o Ralph, eles são pessoas mais assim, criteriosas. O Eduardo, ele era muito... Agora mudou mais, mas ele... Pensava e falava, Não, assim, né? cara, sabe? Era meio porra A louca. verdade dele, né? Você acabou chegando a citar a Marília, né, nesse assunto, enfim. E você é um grande crítico da música atual sertaneja. Na sua opinião, se o Cristiano e a Marília tivessem vivo hoje, você acha que o sentido da música sertaneja seria outro? Cara, o sentido... Não. Porque você não acha que eles poderiam influenciar outros artistas? Não, assim, vocalmente falando, o Cristiano, ele é superior a todos os da geração dele. Mas para falar que, não, a música sertaneja teria tomado um novo rumo, não. Não, porque, cara, o próprio Cristiano, para mim, sendo um dos cantores mais técnicos dessa nova geração, mas ele também estava enveredando, né? Ele gravava Baraberê, as modinhas. Então, assim, a Marília Mendonça, cara... Mas eram poucas. Vou defender o Cristiano aqui. Não, poucas. Fala outra de Barabara Berê aí. Teve... Não sei Hoje eu que tô lá. terrível. Hoje eu tô tô terrível. terrível. Mas assim, cara... Mas de 22, pô, tem que dar uma arriscada também. Pra mim é o melhor. O bicho tinha uma técnica natural, um volume de voz, cara, uma precisão. Não, fantástico. Como pessoa também. Eu não conhecia como pessoa. Não, também não, mas a gente vê relatos, né, de... Na época eu não era... Agora deixa eu te falar da Marília, cara. A Marília, eu desafio alguém a achar um vídeo de eu criticando a Marília, cara. Eu nunca elogiei, mas nunca critiquei. Por que eu nunca elogiei? Porque, assim, o trabalho dela é um trabalho totalmente... um pouco a parte do que eu gosto. Mas, cara, eu passei a respeitar a Marília o dia que eu vi ela cantar no Ratinho e a plateia em peso chorando, cara. Eu comecei a dar importância. Cara, eu comecei a ouvir a Marília, ela foi... escuta o que eu vou falar aqui. A Marília Mendonça foi... o feminino de poeta é o quê? É poetisa? Poetisa. Foi a maior poetisa dessa nova geração, cara. Porque, assim, ela cantava os sentimentos das pessoas, ela cantava Realidade. a realidade, cara. Isso é uma coisa que eu respeito, cara. Hoje em dia, Milha, as pessoas andam muito frias. Você não consegue emocionar ninguém mais. E eu vi a Marília fazendo a plateia do Ratinho ali inteiro chorar, cara, assim, ó, copiosamente, de lágrimas, banhar os olhos. Pô, é verdade, aquela música Troca de Calçada, pô, é uma música de uma garota de programa. É muito forte. Só que a letra é fortíssima, é maravilhosa, entre outras, cara, né? E a música tava cantando aquela... Não finja que não tô falando com você. Eu tô parada no meio da rua. Essa é boa, hein? Eu tô andando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Um negócio assim. Cara, a plateia em peso chorando, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Então... Eu tenho uma pergunta pra você sobre o modo que você expõe as suas opiniões e desenvolve seu conteúdo hoje no Instagram, no YouTube. Você acha que isso te prejudica de alguma forma comercialmente na hora de uma ou fecha portas para você com artistas, com oportunidades comerciais? Porque a gente sabe que hoje em dia o criador de conteúdo ele tem um lado comercial, um lado empresarial, né? Porque parceria, todo mundo tal. precisa de dinheiro, todo mundo precisa... Você fala parceria. Exatamente. Não, isso aí é fato, né? Claro. Eu já sei, né, que fecha a porta, sim. Só que, cara, de verdade, eu já recebi propostas para me falar bem de cantor que eu prefiro perder sabe? Porque assim, eu gosto, Juliana, de ser eu. Eu tenho parcerias, algumas parcerias, pouquinho, mas tem bem pouquinho. Por quê? Porque tem pessoas que mesmo do meu jeito, cara, gostam de mim, entende o meu linguajar, né? Mas, cara, eu falaria bem eu elogiaria um trabalho de um cantor, qualquer um dessa nova geração aí, se ele fizer um trabalho bem, eu elogio sem precisar de me pagar, mas também eu critico, para mim ter a liberdade também de criticar também quando eu quiser, entendeu? Boa. Agora, eu pegar e falar assim, não, vou aceitar uma proposta de um artista aí que eu não sou fã para me falar bem dele, sendo que eu não gosto, cara, eu não vou passar a verdade, entendeu? Eu tenho, cara, graças a Deus, algumas parcerias que é pouquinhas e tal, tenho os meus ganhos no YouTube, o Instagram não monetiza porra nenhuma, mas
mas tem o TikTok também agora tá monetizando. Então, assim, eu sou assim, melhor. Bicho, quando eu olho pra trás e vejo o que eu ganhava, pro que eu ganho, eu falo, pô, eu tô rico, pô. Entendi. Sim. Eu ando de Cadillac, velho, tô nem aí. Eu gosto. Eu não sou rico. Pra mim, em relação ao que eu já fui, eu me considero um cara bem, um cara. Claro, né? claro. Mas assim, pô, eu lembro que eu não tinha dinheiro pra pagar um coletivo, pra comprar uma passagem de ônibus. E graças a Deus eu ando num carro bom. Então, assim, pra mim, cara, não é que eu tô acomodado. Eu tô feliz. Tá realizado. Tá realizado. E eu olhando de longe... Sou amigo de vocês, que eu amo, isso. sou fã. Eu olhando de fora, eu vejo que você tem um público diferente de outros influenciadores. E isso é muito difícil de ter, cara, hoje em dia. Então você tem que valorizar isso. Eu entendeu? amo meu público. É. Eu amo meu público. Eu sou muito fiel ao meu público. Porque eu tenho certeza, Juliana e Emília, que se eu começar lá a elogiar um cantor, pelo que o meu público já me conhece, eles vão ver que eu tô mentindo, que eles sabem que eu não gosto daquilo. Eu preguei o tempo inteiro contra aquilo. Aí do nada eu comecei a elogiar. Agora, por exemplo, um dia eu postei um vídeo do Luan Pereira fazendo uma segunda voz, elogiando ele. Eu elogiei o Luan. Naquele momento. Por exemplo, um duplo aí que até teve uma treta comigo esses dias aí. O menino lá, o Guilherme. Eu vi eles cantando uma música aí que eu gostei. Só que o trabalho do cara que ele aposta, que ele coloca na linha de frente, cantando música, não sei o que lá, de maloqueiro. Quem tem o que lá, eu sei que você gosta de maloqueiro. Então, cara, é muito contraditório. Mas será que não é isso que o público tá pedindo? Não é. Será que o artista... É uma coisa que a gente sempre traz aqui no nosso podcast. também Será que o artista, ele não fica numa sinuca de bico hoje para Não. se manter numa posição e ele acaba Comercialmente falando? tendo que explorar outras vertentes? Porque, às vezes, por exemplo, os agroboy. São os caras que eu gosto muito, eu acho eles muito autênticos. Você gosta daquilo? Não é que eu gosto das músicas, mas eu gosto Juliana, nunca mais da você personalidade deles. Não faz mal dos agroboys. Eles acabaram de gravar uma puta música com Você viu? com Sai daí. Almir Sater, Você né? viu com o Almir Sater? Não. Acho que Acabaram foi de gravar uma puta música com o Almir Não, se a música for boa, Ah. cara, eu elogio aí daí. Quem que foi lá dar um elogio? Você foi falar? As pessoas não dão Eu valor. não vi. Me manda a música. Se for boa, eu vou falar. Não, quero eu não que tô você faça falando, uma eu matéria não tô dessa falando música. exclusivamente assim de você ter ido lá. Tô falando assim, o público no modo geral não vai lá porque Misater o não, público- Renato Teixeira. Estamos falando besteira. É, Renato Teixeira. Aqui, Renato Teixeira e o Misater sempre estão juntos. Estão né? juntos, é Eu verdade. já tive com o Renato, gente boa. Deixa eu te falar. É porque eu nunca vi a música. A música foi E o Mike Lian também tá na música. Ó, só um... falando isso, agradecer o Mike Lan. O Mike Lan me mandou uma faca. Ah, não. Ah, eles mandaram uma faca pra gente. É. Muito linda a faca. Obrigado pela faca, Mike Ó. Lan. Eu amo vocês. Vocês são um orgulho. Eu vou pôr aqui pra não... Nossa. Eu quero ver você, Fábio Gomes, falar bem dessa música ou Dos dar a sua agroboy. opinião Eu vou dos falar. agroboys. Manda no meu... É, tá. ó, os Agroboy, Renato Teixeira e Não, Mike Lian. Do na mesma movimento música. Agroboys, não, mas da música específica eu falo, como eu falei, eu já critiquei o Guilherme das músicas que eles gravam, mas, cara, eu vi um vídeo deles cantando uma música lá, o Modão, que eu gostei. Mas o Maloqueiro é um feat e a música nem é deles, é da outra dupla Não que interessa, chama cara, o eles. cara assinou o trem, cara, não combina. Eu gosto demais do Guilherme. Bom, estamos chegando aqui no final do nosso papo. Primeiramente, quero agradecer você, cara. Dá pra gente fazer papo 3 horas Tem aqui. muita história. Eu agradeço pela sua amizade, desde quando eu te conheci, nesse meio de, não só de sertanejo, mas influenciadores, tem muita gente que é falsa, cara. Muita gente falsa. E é difícil achar pessoas que não quer que o ego chegue antes da pessoa. Às vezes, antes de eu te conhecer, eu já conheci o seu ego. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo te dizer. Então, assim, cara, desde o começo que eu te conheci, pela simplicidade, por essa humildade, a sua autenticidade, você pode ter certeza que você tem um amigo. Eu quero deixar registrado aqui, porque às vezes a gente não expõe isso na internet, mas você é um cara muito especial, tá? Obrigado. E continua com o seu trabalho. Obrigado. Às vezes eu não concordo com suas opiniões. Mas eu te amo, você sabe. Também. Eu falo pra você direto que eu te amo. Eu amo a Juliana, minha linda. A Juliana tá bonita, hein, cara? Ó. Obrigada. Ah, Mila, vai te tá bonito. Ó, o Mila tem que dar um curso de como gente feia casa com mulher bonita. Eu acabou com desarrumado. Vou te falar aqui. Ó, quero agradecer você, Mila. Pra ser sincero, entrevista mesmo é a primeira vez que eu dou entrevista. Uma vez o Cauê me convidou pra dar uma entrevista junto com o Ralph. Foi naquela época
que tava gravando aquele projeto. E eu, sabe, porque assim, não é que eu inclusive, eu quero dar uma entrevista pra ele, se ele quiser me entrevistar ainda. Mas assim, eu não sou muito de dar entrevista, cara. Por quê? Algumas páginas já me convidaram para dar entrevista, eu me esquivei, vi, não. Porque assim, cara, hoje em dia tem muita maldade, né? E eu tô dando essa entrevista para você porque eu sei que você é um cara que gosta de mim, que vai fazer as coisas pro meu bem, né? Sim. Não vai fazer nenhum corte maldoso nem nada. Apesar que o que eu falei aqui, você pode postar tudo que eu falei, não preciso tirar nada. Perfeito. Tá tudo ok aí. Mas assim, agradecer pelo convite e me sentir lisonjeado de ser entrevistado pelos meus... Porque assim, quando eu comecei, vocês eram referência pra mim. Que isso, né? cara, que isso. Eu achava vocês tão assim, inteligentes. Eu conheci o trabalho do Dudu Porcena, mandar um abraço pro Dudu Porcena. Mitidinho, Dudu, eu achei muito metido. Todo baixinho é metido. Mas o Dudu, que eu converso com ele de vez em quando no WhatsApp. A gente ia falar sobre a treta com o Dudu, sobre a treta do povo da Voz, do pessoal. Cara, você quer deixar um registro sobre o Leandro Voz? Eu quero falar, eu falo sim, cara, eu falo sim. O Leandro Voz, um dia alguém falou assim, quer dizer que o Leandro não entende. Cara, falar que o Leandro Voz não entende de música, aí eu estaria forçando, né? Ele é um cara que entende, não é que entende, ele entende muito, 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 entendeu? Só que assim, cara, ele é o que eu já, às vezes, enganchei às vezes com ele, que é um cara que, não sei se ele ainda faz isso, mas tipo assim, porque eu, por algum motivo, não me aderi, né, ou não aceitei algumas coisas e tal, enfim, não rolou uma amizade, aí ele meio que persegue, então eu não gosto disso, mas falar que o Leandro Voz não entende de voz, aí eu estaria forçando, né, cara? E, ele entende muito mesmo. Só que pegar a questão da perseguição, de falar assim, não, vou pegar esse caboclo aqui pra mim acabar com ele. Isso é muito chato, sabe? Sim. A minha... Colocar pra linchamento. Exatamente. Então eu acho isso assim, sabe? Eu não faço isso, cara. Por exemplo, eu tô tendo a humildade aqui de falar a verdade, porque eu sou um cara verdadeiro. Você é. Eu não vou pegar e falar que o cara não entende nada, que ele não entende nada. Eu estaria sendo falso, porque eu sei que o cara entende, entendeu? Sim. Mas o artista que às vezes ele pega pra Cristo, ele detona o artista ali 24 horas por dia ali e tal, ele já fez com outros artistas. Então, assim, mas ficar, por exemplo, ele pegou um trecho, Miller, vamos supor que o rapaz que é cantor. Se ele começar a puxar uma música aqui, e eu tentar fazer uma segunda voz pra ele, até encaixar ali, cara, porque eu não tenho intimidade de cantar com ele. Até pegar ele não vai ficar legal. Aí eu pego só aquele trechinho que não ficou legal e detono o cara. Sim, entendi. Quando eu critico um artista, eu não critico por causa de um trecho, cara. Eu critico diante de todo o histórico que o cara vem fazendo. Eu acho que o Leandro, assim, já dando uma opinião, como você falou, ele sabe muito sobre música. Enfim, ele é professor, né, de muitas áreas da parte... Agora eu vi ele até produzindo música, pô. Enfim, mas eu acho que o sistema de trabalho dele pra chamar atenção, às vezes... eu acho uma coisa mais pesada, podemos dizer, né? Exatamente. Eu acho até que ele nem precisa disso, né, cara? Não precisa. Não precisa disso. É a primeira vez que eu tô falando dele, assim, sabe? Sim. Eu sei que ele às vezes fala aí tipo, fala mal de mim às vezes, né? Ou faz chacota, alguma coisa assim. Eu tô falando com ele aqui de papo reto, entendeu? De papo de homem mesmo, sem molecagem. O cara é um baita de um entendedor, sabe pra caramba, mas eu acho que ele usa isso sistema de trabalho pra retalhar, pra perseguir as pessoas que ele não gosta ou que ele às vezes não teve uma reciprocidade. Entendi. Ponto. Muito bom, muito bem posicionado. Muito obrigada por ter vindo. Eu acho que se tem um aprendizado que você passa pra gente como influenciador, é sempre lutar pelo que acredita. E se tem algo que a gente pode te aconselhar, é não cair nas armadilhas da internet, porque a internet, ela gosta, tem muita gente que gosta de jogar coisas para minar a nossa mente. E aí, quando a gente responde essas tentativas... Tô ficando barrigudo, não. Quando a gente responde essas tentativas, parece que a gente dá pro pescador o que ele quer. Ele quer pescar a gente, quer pescar a nossa paz. Então, se é uma dica que o Miller já deve ter cansado de te falar, Fábio, ignora, não responde. Eu sei que é difícil, mas não responde. Porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito a encontrar uma paz aí no nosso trabalho, que é difícil, é um trabalho que expõe muito a gente, né? É verdade, cara. Mas você ensina muito pra gente também sobre a sua verdade, sobre acreditar, lutar pelo que acredita.
e não ser uma pessoa que influenciável, né? Você usa a sua verdade para influenciar as pessoas e é uma influência positiva, né? Pessoas que se identificam com você, é um público muito verdadeiro. E a gente fica muito grato por você estar aqui. E vocês são os amores, não tem que pegar vocês assim, Ó, e já fica o convite aqui, numa próxima resenha, eu quero fazer um negócio mais descontraído. Você com violão, tomando uma cachaça, Aí eu sim. também, cantando umas modas, umas modinhas, Umas enfim. Ah, eu quero só as modinhas. Só as Eu modinhas? só gosto de modinha também. Brincadeira. Modinha. Como é que é? Como é que é? Não sei o que lá, chama. Cantar pra Churrasco, Não. viola no meio Alguém do fim de semana. chama. você. Não, aí eu pego e mando assim, ó. Alguém veio me contar que você vai embora. 2010 pra cá, Fábio. Dizendo que já se Ah. cansou de viver comigo. Aí sim, é modão. Bom demais. Não, prazer, meu irmão. Pô, Obrigado. cara, obrigado. Espero que você tenha gostado. Gostei Foi um demais. papo leve, tranquilo. Pessoal, deixa os comentários aqui o que vocês acharam desse papo. Porque o Fábio, o pessoal gosta de comentar, Eu tô o em qual- eu público tô em qual dele. câmera? Eu tô nessa aqui? Isso. Então, muito obrigada, pessoal, por estarem com a gente Vocês até são aqui. dois amores. Ah, obrigada. É isso. A gente valeu. tenta, viu? Ser um amor. Beijo, gente. Não esquece de deixar o like, se inscrever. E agora vai ter cortes do Fábio. Exatamente. O Fábio Gomes, Segunda Voz e Cia, vai ter corte no YouTube, Instagram, TikTok, vai ter a cara dele a semana inteira. Vocês vão enjoar. Vocês não vão querer nem assistir o canal dele. Mais bonito da turma. Nós! Valeu. Tchau, obrigado.